Olá, amigos. Sabemos como é ruim e dolorosa a dor da perda de um ente querido. Se você já perdeu um ente querido e tem vontade de ter um recado, um sinal ou uma carta psicografada por esse ente querido, corre agora no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code na sua tela. Entre no nosso grupo e aguarde maiores informações por lá. Seu ente querido pode ter um recado para você. Olá, amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final, que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Agora, Eli, que eu acho que você pode fazer. O dia em que você, quando você puder, eu queria vir no seu programa, se você tiver um espaço no seu programa, para você fazer se um dia, não sei se vem esse tipo de artista, eu queria que você arrumasse um dia, que eu sei que você conhece muitos artistas famosos, você toca no rádio as pessoas. Eu sou fã número 1 de homem, do Amado Batista. Um dia você contrata ele, me chama para estar no programa. Aliás, falando em Amado Batista, pronto, você já tocou no primeiro assunto. Carlinhos, Amado Batista recentemente se casou com uma jovem de 23 anos. O Brasil inteiro comenta até hoje. Uns acreditam piamente no amor. Outras pessoas falam de, sei lá, algo de interesse que haveria por parte dessa jovem de 23 anos. Bom, mas eu pergunto a você que sabe de tudo, você que conhece a fundo as coisas da alma, diz, o que uniu realmente Amado Batista e sua esposa de 23 anos? Qual é a mulher que não quer ter um homem que nem o Amado Batista se ele tivesse 200 anos? Primeiro, um homem que é sossegado, não depende de ninguém para poder sobreviver e nem de filho. Os filhos para lá, ele para cá, e ele é um homem para todo mundo ao mesmo tempo. Ele serve os filhos, serve a família, um cara do bem, uma pessoa centrada. Ela, uma moça bonita que qualquer um gostaria de ter. E eu posso te garantir para você uma coisa: o Amado Batista, essa união dele, ela é uma união de verdade, de sentimento mesmo. Mas para ela, entre dele para ela e dela para ele, existe o sentimento dos dois. Mas é uma união para... Eu vou te passar já, quer ver? Ó, não estou dizendo é ele, estou falando para você o que eu vejo. Tá? Nada contra o Amado Batista, pelo contrário, eu sou fã desse cara maravilhoso. Aliás, você falou antes até de eu tocar no assunto. Então, nem sabia que você ia perguntar disso. Eu posso garantir para você que só vai depender mesmo do Amado Batista para manter esse relacionamento. Só dele? Só dele. Eu vou explicar por quê. Não é questão de interesse. Qualquer outra mulher, por exemplo, tem um pobre aqui, tem um rico ali. O rico é velho, o pobre é bonitão. A pessoa vai procurar o cara que vai dar... A mulher vai procurar o cara que dá mais comodidade a ela, pelo menos financeiramente. Tanto que os documentos de casamento dele não foi um casamento dividindo o que ele tem com ela. Então, ela não tinha motivo nenhum para casar com ele. Você entendeu? Então, existe um sentimento, sim. Ela é uma pessoa fã dele, não tenha dúvida disso. Gosta, mas aí vem a situação. Amado Batista pode, mesmo que ele tenha sido operado ou não, eu vejo ainda filho, nem que seja um filho, e essa união pode levar de 5 a 6 anos de união. Daí para frente não vejo mais. É até onde eu vejo. Mas enquanto isso, só vai existir amor, 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 amor. O cara, ele é carinhoso, às vezes tem coisa que ele não concorda e ela tem que aprender muito, porque ele é uma pessoa madura, que nem eu, tenho 62 anos, tem que ser você tem que saber entender. Então o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: só depende do Amado Batista para manter esse relacionamento dele. Também não vejo só interesse. Eu vejo assim, ó, ninguém mora com ninguém só por interesse. Ninguém quer viver dormir do lado de uma pessoa só por interesse. Então existe sim, por ser fã, existe um sentimento, claro. Houve o convite dele para poder casar, entre casamento, ele aceitou por ser uma mulher muito bonita, claro. Quem é que o abacaxi velho que não quer o abacaxi novo? E assim por diante. Ela está com ele porque tem sorte. E muitas pessoas que falam isso é inveja, tá? É para ganhar status na internet, jogando bomba contra o coitado. Amado Batista tem mais que ser feliz, sou seu fã. Te amo, Amado Batista. Eita, aí, Amadão, grande Amadão, você viu aí? Então você tem tudo para ser feliz e depende de você, Amado. É isso. Olha, quem está falando é Carlinhos Vidente, depende de você. Se você souber conduzir esse relacionamento, pelo que eu entendi, pelo que o Carlinhos falou, sim, obviamente esse relacionamento pode ultrapassar e muito os 6 anos que ele previu. Muito mais de 6 anos. Vai depender de você, Amado.
Olha, Ele tem que tomar cuidado, eu vejo com o Amado Batista, ele tem que tomar cuidado com a saúde. Ele já tem uma certa idade e ele continua trabalhando muito. Ele não para, entendeu? Ele tem que tomar cuidado com a saúde. Do jeito que vem aí, do jeito que ele está fazendo da vida dele, é um trampolim. Ele está comendo, está pensando numa coisa, fazendo uma coisa, está pensando na outra, e ele acaba esquecendo dele próprio, e o tempo está passando, só vive para os outros. Música, show, e chega um momento que ele vai entrar num estresse e começa a mexer no relacionamento. É onde ele tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, ainda não político totalmente, mas de coisas que poderão acontecer no ano que vem, 2026. Você já consegue fazer uma previsão, por exemplo, Lula, vamos antes do Lula, do Bolsonaro. E vai passar por mais cirurgias ou coisa assim parecida, mas não vir muito tempo. Essa é a história do Bolsonaro. Então que as pessoas, os bolsonaristas, fiquem atentos, fiquem precavidos, não que ele não sai. Ele Correia. Vai poder sair, mas tirar. Ele Correia, eu estive no seu programa muito antes da eleição. Se você refletir, eu tive você lá na Rádio Capital, né? Rádio Capital. Na Rádio Capital. Para quem tá vendo aqui agora, não é de hoje que eu vou no programa dele Correia. Eu tive lá atrás, antes das eleições, eu já estava comentando que o Lula ganhava a eleição nos 46 do segundo tempo. Tinha no programa do Ratinho a mesma coisa, eu comentei. De vários programas, inclusive, não sei se você lembra, no programa da sua mulher... A Cíntia, que o Bolsonaro... mas o Bolsonaro está estourado. Eu falei, quem ganha é o Lula nos 46 do segundo tempo. Tem vídeo gravado. E foi o que deu. Aí você pergunta, Lula vai ter até o terminal da campanha, da próxima eleição? Eu vejo o Lula num quadro de saúde muito difícil, ainda antes das eleições, e que não vai deixar ele ser candidato a nada. É o que eu vejo. Sim. Bolsonaro, infelizmente, não vai estar. Quando eu falo infelizmente, porque eu também não puxo nenhum, porque nenhum dos dois nunca me deu nada, então não tem que puxar saco de ninguém. Eu só faço previsão. Então, para você entender. E como ser humano, a gente gostaria que ele melhorasse, que ele se curasse, porque eu fiquei 56 dias entubado, olha a minha cabeça, ó. Não diga, isso aí foi por quê, hein? Covid, cara? Por você me afastar esse tempo todo, agora que eu estou procurando de voltar de novo. Fiquei na cadeira de roda, pesando 40 quilos. Puxa, então você ficou meio quase... É outra vida, eu estou em outra vida. Então, hoje, se eu dou um tropeção, qualquer coisa que é de ruim para mim, tá bom, porque eu estou vivo. Então, ele correr. Relaciona as eleições do ano que vem, Rui Costa, PT, governador de São Paulo, Tarcísio. Você acha que tem chance? Sim, tem. Vai escutando. Só que aí vem um passarinho, esse passarinzinho, hoje ele tá um pintinho, lá do Paraná, que é o Ratinho Júnior. Se ele candidatar, ele vai arrastar um monte de votos de muita gente aí. Tá entendendo? A possibilidade pode até ter, mas é mais pro Tarcísio. Mais pro Tarcísio. Quer dizer, a partir de um princípio que o Bolsonaro, mesmo que saia dessa, ainda poderá ser preso. Não, mas já tem previsão disso aí minha lá de trás. Eu comentei essas eleições que o Lula ganhava nos 46 do segundo tempo, Bolsonaro não aceitaria e poderia ser preso, tá? E se ele fosse preso, ele ficava 3 meses vivo, que ele se matava. Ainda levava um monte de gente atrás dele, que deputados, dono prefeitos, principalmente o Jorginho, lá de Santa Catarina, e um dos prefeitos, que não sei se é o atual, se é o anterior, que está nesse rolo. E aquele, como chama aquele que trabalhou na Amazônia lá, que eles mandaram embora? Salles, é Salles? Sim. Então, aquele cara também deputado. É mais ou menos isso. Então, eu vejo um redemoinho de coisas, mas que não atrapalhará com todo o PL está muito grande politicamente na próxima eleição. Então, esse é o problema. Então, desse lado, o Bolsonaro corre um risco de não poder se candidatar. Candidatar não vai, porque ele nem vida vai ter. É o que eu vejo. E o Tarcísio seria o cara mais indicado, não se esquecendo do Ratinho. Tarcísio, Ratinho e o do PT, possivelmente, não é nem Dino. O pessoal, ele vai pôr o Dino. Não sei, vou te falar para você já. A intenção do Lula hoje é o Dino. Mas, na verdade, não vai ser o Dino, é alguma coisa, e não vai, quem vai estar é o lá da Bahia. E aí, Ratinho Júnior, o ex-governador da Bahia, e o Tarcísio são os caras. E o lá de Goiás? O Caiado? O Caiado tá mais enrolado. O Zema de Minas? Não, o Zema também. O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul? Não.
Não, está na casa de 5 a 6. E a Michele, esposa do Bolsonaro? Não, Michele vai ter problema muito gigante, muita coisa que vai vir à tona ainda, porque a intenção deles hoje é derrubar o Bolsonaro. Sim. Tá? Eles querem dar o mesmo castigo que que o Lula teve para o Bolsonaro. Então, mas a qualquer momento, só não mandaram prender ele ainda porque ele está de cama. Tá entendendo? Você viu que o respeito que tiveram com ele foi nenhum. Como é que você pode intimar uma pessoa que está na UTI? Tá certo. Agora, então vamos mudar um pouquinho para o Lula. Vamos falar do Lula. Tá. Todo mundo sabe que o Lula tem pretensões, não, ele quer realmente se candidatar no ano que vem. E segundo dizem os analistas, não há na esquerda ninguém que possa se equiparar ao Lula numa possível candidatura. Não tem, mas o Lula não vai estar com a saúde preparada para isso. É isso que não vai deixar o Lula ser... E o vice dele também não tem condições de ser presidente da República. Geraldo Alckmin? De jeito nenhum. Não tem. Pode acreditar que eu estou falando para vocês. Então será um novo nome que vai surgir Eu vejo um outro PT. partido sendo que não é o PT para as próximas eleições de 2026. Bom, então tá aí, as pessoas estão ouvindo, gente, Carlinhos Vidente, nada mais, nada menos do que o famoso Carlinhos Vidente. A gente nem às vezes para muito nos assuntos, porque a gente quer uma coisa, uma outra, que nem, por exemplo, falando de guerra. Uma das coisas que o Papa mais condenou foi guerra. Então tem a guerra de Israel contra o Hamas, tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outras guerras. Como é que você vê essas guerras? Vão parar ou vão continuar? Veja bem, a única guerra, a última que vai acontecer agora é os Estados Unidos atacando o Irã. Eu vejo isso. Mas nada de terceira guerra. Isso aí é uma guerra combinada com os Estados Unidos hoje contra a própria Rússia, para fazer uma pressão sobre a Rússia. A Rússia, principalmente agora com esse presidente que entrou agora nos Estados Unidos, ele é um pavio. Eu sempre disse que se ele ganhar a eleição, ele ia ser um pavio para a guerra, mas não para a terceira guerra, igual uns e outros falam aí. Eu não vejo terceira guerra. A única coisa que eu vejo, vai ter um ataque em massa com o Irã, do Brasil, dos Estados Unidos com o Irã, tá? Mais nada. Às vezes vai ter um respingo de China, mas que é só fogo de palha também de guerra com os Estados Unidos, a Rússia. Então, esses são os países que querem dominar o mundo, no mundo do dinheiro. Porém, eu posso garantir para você, tem muita gente comentando aí que depois dessa guerra vai acontecer uma escuridão de Deus. Não sei se você está sabendo da história. Está todo mundo perguntando na rede social, Carlinhos, essa escuridão de Deus, o que vai acontecer? Eu não vejo nada disso. O escuridão de Deus é um só. O dia que vier a escuridão de Deus é para aquele que está morrendo, já foi escuro, morreu, é escuridão. Tá? A única escuridão que nós vemos agora é da empresa de luz de vocês aqui de São Paulo. A Enel. Da Enel. De alguns outros países, igual aconteceu num país agora, não sei se foi na Espanha, Portugal, Espanha, e também França. Mas o dia continua claro do mesmo jeito. Então, é só de eletricidade. Então, nada além disso. Agora, véspera de eleição, aqui no Brasil vai acontecer muito. Os partidos, alguém do partido, você sabe como é que é, derrubando torre para provocar o governo atual. Porque a intenção deles é tentar jogar no presidente Lula, que você não perguntou isso, tá? Um impeachment nele. Esse impeachment não aparece. Mas muita gente do meio dele vai ser punida e preso. Poxa vida. No caso do INSS, da Previdência Social, com esse rombo de mais de 6... Olha, ultrapassa essa... E não é só isso, tem muito mais coisa vindo para trás. Através desse homem aí que estão investigando, vai vir muito mais gente presa, mas não vai respingar no Lula. Pode acreditar nisso. Vai respingar sim, nas palavras daqueles que é da esquerda, da direita, enfim, você não vai infringir. O que vai acontecer ali, vai aparecer muito mais gente envolvida, que não é só essa pessoa, é uma quadrilha gigante que dá para encher um bitrem quase, de tanta gente que está envolvida nesse negócio do INSS aí. Que coisa, gente. Agora, continuando em política, Fernando Collor está preso. Tá. Como é que você vê a prisão do Fernando Collor e se ele vai cumprir muitos anos? Como é que não. Vai na areia, é tudo um bando de sem vergonha. Eu vou explicar para você entender. O nosso país, Oli Correia, um pai de família, uma mãe de família que rouba uma banana no mercado, que também é o mesmo roubo, ela vai presa. O delegado já manda prender ela. Collor de Mello tem dinheiro, já ele arruma uma doença para ele, tá? Primeiro, que eu não vejo com aquela saúde, embora você pode não acreditar, não vejo com aquela saúde de viver muito, infelizmente, porque também não desejo mal para ninguém. É um homem que vai embora cedo com algum problema de saúde, não fica muito tempo preso, porque ele vai ser de lá morto, dentro do caixão, mas ninguém que matou. Ele morreu lá dentro, ou ele se matou, coisa assim parecida. O Collor de Mello não fica preso no sentido, porque não é porque ninguém vai soltar ele, é que ele morre cedo, é o que eu vejo com o Collor de Mello. Aí você vai falar, mas ele tem saúde pra caramba. Parece, não é isso que você vê.
O advogado aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta que você quer responder você. Vamos por parte. Collor de Mello foi preso por causa de quê? Lava Jato. O pessoal do Lula tem alguém nesse preso? Lula não é, se não era para estar no mesmo caminho, já não é a mesma coisa. Ah, mas é outra situação. Não, é a Lava Jato, tá? É da Lava Jato lá de trás. Então, a prisão tinha que ser para todo mundo, tá? O Zé Dirceu tá preso? Não tá. Aquele vagabundo lá da Bahia, que acharam aquele monte de dinheiro no apartamento dele lá, aquele desgraçado lá, tá na rua. Então, por que não prende esses caras? Então, não tô... Aí você está contra o Alexandre Moraes ter prendido o Collor? Não, de jeito nenhum, porque o Collor tomou muito dinheiro das pessoas, a pessoa tinha um dinheiro guardado ali, bloqueou o dinheiro das pessoas tudinho, então é vagabundo também. Só que existe o seguinte, é uma pessoa que vive pouco. Então a prisão dele termina em morte. Agora, mudando um pouquinho de previsões, vamos falar sobre televisão. SBT, Silvio Santos morreu, obviamente, uma lacuna muito grande. E como é que você viu a morte do Silvio? Eu vi uma morte de uma tragédia para o SBT lá atrás, antes de vir o Boninho. Lá atrás, se fosse só as meninas para controlar... É isso que eu queria saber também. Qual vai ser o futuro na mão das meninas? Então, lá atrás, se fosse só elas, eu diria para você que o SBT não ia... O Ratinho praticamente tinha 99% para ser o dono do SBT. Porém, aí vem quem? O Boni. Que foi uma coisa de Deus, saiu para o SBT. O Boni está sendo hoje um manipulador de todos os programas, a maioria dos programas do... Cara, que eles não falam isso. Está cedendo para ele um espaço, para ele poder fazer aquele pessoal lá de reality, que vai ser muito bom, e outros mais negócios para ir para o SBT. Em troca, ele está passando toda essa situação, como se mudar um canal de televisão. Mais renda, ele trouxe para o SBT, mais comercial, programa de qualidade. Você pode ver que o Tiro Lipa já arrancar ele do programa. Não tem nada a ver um programa do Tiro Lipa, porque ele faz parte de podcast, é famoso, mas televisão é uma coisa, que nem você no rádio, igual ele correr, não tem. Então é a mesma coisa, eu sou vidente, vou crescer ele correr, não vou conseguir nunca. Então o SBT vai crescer muito, com certeza, com um Boninho lá. Vai crescer muito, você pode ter certeza, não tem falência no SBT. Pode acreditar nisso. Puxa vida. O futuro, deixa eu saber aqui. Agora, você falou em termos de reality, que haverá no SBT. Sim. O reality da Globo Big Brother, dizem que esse ano foi o mais fraco de todos. O pior. O pior. E eu fiz previsões falando que desse podcast do reality que teve na Globo, ia ser o pior. Eles iam até repensar e mudar o quadro do BBB para uma outra situação diferenciada, provocada pela própria Globo e não contratação. Igual, não sei se você sabe que o BBB vem de outro país. Sim. Então eles vão tentar mudar o quadro disso aí. A Record vem muito forte com esse negócio também, que deve fazer algo melhor do que a própria Fazenda vem também, que dá dinheiro com as empresas. O Boninho, hoje no SBT, vai procurar fazer um melhor, enxertando dinheiro nessa situação, porque ele tem Bradesco, um monte de empresa famosa que vai estar apoiando ele. O SBT não quer um Boninho, quem não quer? Tá certo. Então, muito investimento. A Globo vai cair muito. Eu vejo a Globo em queda. Pode ter certeza. A Globo deve fazer mandar meio mundo de... Se não me engano, até o Roberto Carlos, que recebe alguma coisa da Globo, vai parar de receber. Tá? Aliás, se ele quiser continuar. E mandar um recado para você. Olha o que entrou aqui agora. Roberto Carlos. Roberto Carlos é um homem. Quero saber dele. 82 anos. Eu não vejo Roberto Carlos muito longo, tá? Roberto Carlos vai amanhecer morto em casa. É o que eu vejo. Roberto Carlos vai amanhecer morto em casa. Não vai ter tempo nem levar para o hospital. E é um negócio assim de uma hora para outra, e não está longe. Puxa vida. Muito sério que você está falando. Uma coisa puxa a outra. É o nosso maior ídolo. E eu também sou fã. Todos nós. Corro demais. Corro demais. Ele correr. Oi, gente! Pode falar aí. Puxa vida. Então, essa do Roberto ia chegar lá. Poxa vida, então você vê a Globo vai fazer uma limpeza. Uma previsão em relação ao Roberto não muito longa. Não, eu não vejo o Roberto com mais de 3 anos. Eu não vejo. E vou dizer ainda mais, que não tem nada com o Roberto, isso é outra história. Você vê que nós começamos falando da Globo, e eu disse, a Globo vai fazer uma limpeza, e vai fazer uma limpeza muito grande lá na Globo. A Globo vai ter uma mudança radical depois desses 60 anos. A maioria desses pessoal, que são pessoas de idade, que está lá dentro recebendo um dinheirinho para alguma coisa, a Globo vai cortar, principalmente das novelas. E aonde vai entrar esse pessoal?
Record e SBT. E como é que você vê, então, a Record? A Record, ultimamente a Record ainda não está em alta. A Record hoje está na coluna do meio um pouco para cima, mas ainda está melhor, e não é aquela grande queda. Mas a Record deve estar lá muito maior logo. Para o ano que vem eu vejo a Record muito maior, porém, podendo passar a Globo. Pode passar a Globo, é? Não tenha dúvida disso, no estilo de propaganda, no estilo de melhorias, porque a Record está vindo muito forte para frente. E mandar um recado para Edir Macedo, acabou de entrar aqui. Você vê como é que é as coisas. Uma coisa puxa a outra. Edir Macedo ele vai passar, inclusive, nos Estados Unidos. Marca bem as palavras. Marca, atenção. Edir Macedo, lá nos Estados Unidos, marca bem, vai passar por um problema de saúde pesado e não vejo ele levantando. Eu tenho certeza que você gostou, não feche esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais. Tchau, tchau.